Olá, bem-vindos a esta nossa videoaula sobre a ética a partir da perspectiva da antiguidade clássica grega. Bom, nessa nossa videoaula nós vamos reconhecer alguns elementos fundamentais da ética na filosofia desde lá da sua origem, né, na filosofia clássica grega, bem como também ali pensar a partir das principais referências da ética na antiguidade clássica. Bom, no primeiro momento, para se pensar a ética na antiguidade clássica, precisamos ter clareza de que os gregos estabeleceram a virtude como uma qualidade fundamental da alma e o princípio da ação moral. Por que que isso é uma questão importante? Porque, para os gregos pré-filosóficos, a virtude não estava relacionada exclusivamente à alma humana, mas também à dimensão física, à dimensão corpórea, né? Os gregos, antes da filosofia, consideravam virtudes as habilidades físicas, como força, agilidade, destreza. Por isso, estabeleceram as Olimpíadas, né, como forma de celebrar, premiar e exaltar os indivíduos que tinham essas qualidades físicas de maneira mais excelente, ou como eles diziam, de maneira mais virtuosa em relação aos outros indivíduos. Na filosofia, a virtude passa a ser concebida como uma qualidade exclusiva da alma. E é por meio da virtude que o sujeito se torna, de fato, definitivamente um sujeito moral. Bom, outro aspecto da ética no pensamento clássico grego é que, para eles, as questões éticas estavam relacionadas diretamente com as questões gnosiológicas. O que isso significa? Significa que, para os gregos antigos, ser ético era só uma questão não só de aperfeiçoamento moral, como também de aperfeiçoamento intelectual. Ou seja, para eu me tornar um sujeito ético, moralmente bom, eu preciso também conhecer. O conhecimento aí, ele seria fundamental. Por quê? Porque para os gregos antigos, alguém só não age de forma boa se não conhecer o que é o bem. Uma vez que o indivíduo conhece o que é o bem, não vai querer agir de outra forma, senão de forma boa. Por isso, para agir conforme o bem, é preciso, antes de tudo, saber o que é o bem. Por isso que, para os gregos antigos, o sábio era ao mesmo tempo aquele que conhecia a verdade, como também aquele que agia de maneira virtuosa. Então, essas duas dimensões, a dimensão do conhecimento teórico e a dimensão da ação prática, não se distinguiam na concepção clássica grega. Ou seja, o sábio ele reúne em si as duas dimensões fundamentais da sabedoria. A dimensão teórica, saber o que são e como são as coisas, e a dimensão prática, saber como agir de maneira boa. Né? Por isso aí, essas duas dimensões estavam diretamente implicadas uma na outra. Mais especificamente, a ação boa vinculada ao conhecimento do bem. Bom, esses elementos vão estar presentes, né, naqueles que representam aí a base da filosofia grega antiga na sua forma sistemática, na sua forma mais completa, que são Sócrates, Platão e Aristóteles. Especificamente aí, Sócrates e Platão, que tem uma linha comum no pensamento filosófico, né? Platão foi discípulo de Sócrates e deu continuidade à filosofia do mestre, e depois a perspectiva aristotélica que distingue e destrói um pouco da perspectiva platônica. E vamos ver então como cada um pensava aí a ética e essa relação com o conhecimento. Começamos então por Sócrates. Né? Sócrates, na tradição grega antiga, foi o primeiro a deslocar a noção de virtude exclusivamente para a alma. Uma questão fundamental da filosofia socrática era justamente a resposta à pergunta: o que é o ser humano?
Ao que o Sócrates respondia que o ser humano é a sua alma. Ou seja, o que torna o ser humano propriamente um ser humano não são as suas qualidades físicas, não são as suas qualidades corpóreas. O que torna o ser humano, de fato, um ser humano é a sua alma. Logo, a virtude, a areté, a excelência, que era uma qualidade muito celebrada entre os gregos antigos, não consistia aí em ter habilidades físicas específicas. A areté, a virtude, estava relacionada especificamente com uma qualidade da alma, aquilo que é próprio do ser humano, e não a sua dimensão física e corpórea. Portanto, pensar a ética é pensar aí especificamente o ser humano enquanto alma. E em Sócrates, essas duas dimensões, a dimensão ética e a dimensão do conhecimento teórico, não se distinguiam, porque ele concebia justamente que filosofar significava viver de maneira virtuosa, viver conforme a virtude. Por isso, Sócrates não fazia nenhuma distinção entre aquilo que eu conheço e o modo como eu ajo. O conhecimento que eu tenho serve para orientar a maneira com que eu ajo. Isso era o essencial do que é propriamente filosofar. A filosofia é um saber que me auxilia a viver de maneira virtuosa. Por isso, mais uma vez, em Sócrates, há uma indistinção entre o saber teórico e a ação prática. O Sócrates mesmo morreu, foi condenado pela Eclésia grega por conta dessa sua concepção, né? Então, tendo sido acusado por alguns contemporâneos e conterrâneos seus, Sócrates foi levado diante da Eclésia grega e, mesmo depois de sua autodefesa, foi condenado. E Sócrates recebeu uma dupla sentença que ele poderia decidir ou deliberar. A primeira delas seria parar de filosofar e viver fora da polis. A segunda seria morrer por envenenamento, tomando cicuta. Bom, como Sócrates concebia que uma vida que não era pensada não valeria a pena ser vivida, ou seja, que filosofar significa viver de maneira virtuosa, viver da forma propriamente humana, para Sócrates não faria sentido nenhum viver sem filosofar. Para Sócrates, viver fora da polis e sem a filosofia seria como não viver de maneira virtuosa, ou seja, não viver como aquilo que era próprio e específico do ser humano. Daí que Sócrates escolhe, então, a segunda condenação, que era morrer por envenenamento, para coincidir com aquilo que ele concebia, então, como fundamental, viver de maneira virtuosa. Platão foi discípulo de Sócrates e deu continuidade à filosofia do mestre em vários pontos e em vários aspectos. Inclusive, Platão herda do Sócrates aí a noção de que a virtude é uma qualidade exclusiva da alma. E a partir dessa perspectiva e da perspectiva dualista que Platão paulatinamente fora desenvolvendo em seu pensamento, ele concebeu então que a virtude só seria possível pelo conhecimento das ideias. Bom, esse é o elemento fundamental da filosofia platônica, né? Conceber a realidade constituída a partir da perspectiva dualista, né? Tudo que existe participa tanto do mundo inteligível quanto do mundo sensível. O mundo sensível é o mundo da matéria, da sensibilidade, da multiplicidade, portanto, da imperfeição. E aquilo que nós conhecemos por meio dos sentidos do mundo sensível é apenas a aparência das coisas. A verdadeira realidade, a essência das coisas, está no mundo das ideias, acessível somente pela razão, pelo intelecto e não pela sensibilidade. Daí porque Platão concordaria que a virtude só é possível pelo conhecimento das ideias, ou seja, para eu me tornar uma pessoa virtuosa, eu tenho que desenvolver o conhecimento intelectual. Aquilo que eu conheço como sendo o bem não pode ser conhecido por meio da mera aparência do bem, daquilo que eu vejo, daquilo que eu acho, ou daquilo que eu supunha que seja
o bem. Aquilo que é bom por si mesmo e não depende de um sujeito em particular. Daí porque aqui nós vemos especificamente aquela relação direta entre ética e epistemologia. Ou seja, para agir de forma boa, para Platão, eu preciso, primeiro, conhecer o que é o bem. E não conhecer o bem por uma mera aparência ou por mera opinião, mas conhecer aquilo que é o bem em si mesmo. Nessa sua teoria das ideias, Platão considerava que a ideia do bem seria a origem e o princípio de todas as ideias, ou seja, toda ideia, de alguma forma, participa da ideia do bem. Pensemos, por exemplo, na cadeira em que eu me sinto. Né? Então, a cadeira possui certas qualidades. Eu poderia dizer que a cadeira, por exemplo, é confortável. Mas a cadeira não é o conforto em si. De uma certa forma, ela participa da ideia de confortabilidade, da ideia de conforto. Né? A ideia aqui é mais importante, por exemplo, do que o conforto da minha cadeira. Como ela participa da confortabilidade, por sua vez, participa da ideia de qualidade, e as qualidades, por sua vez, participam da ideia do que é bom. Então, de alguma forma, essa cadeira em que eu posso me sentar, por eu considerá-la como confortável, ou seja, ela tem a aparência, aparece, né, a ideia de confortabilidade a partir dela, ela é, de certa forma, também boa, participa também da ideia do que é bom, do que é o bem. Portanto, para Platão, o bem, essa que é a virtude por excelência, esse que é o valor supremo por excelência, é a origem, a ideia de onde se originam todas as outras ideias. A ideia de justiça, a ideia de coragem, a ideia do que é o ser humano, a ideia de ser, a ideia de vida, a ideia de tudo, a ideia de qualidade, todas as ideias, de uma forma ou de outra, participam da ideia do bem. E em Platão, essas três ideias são coincidentes. Né? A ideia do bem coincide, ou melhor, mais do que coincide, é igual à ideia de verdade e é igual à ideia de belo. O que isso significa? Significa que para Platão, tudo aquilo que é belo é bom e verdadeiro. Tudo aquilo que é verdadeiro é bom e belo. E tudo aquilo que é belo é bom e verdadeiro. Né? Ou seja, o belo não o belo aparente, né? O belo que eu percebo na aparência das coisas, das pessoas, é o bem em si mesmo. Mas aquilo que é belo em si mesmo é também bom. E por isso também, aquilo que é verdadeiro, toda a verdade em si mesma, é também boa. Por isso que para Platão, o bem é aquilo de onde se origina, é aquilo de onde provém todas as coisas. Por isso, para Platão, o bem ele já se encontra presente na alma do indivíduo. Né? Ou seja, como é que eu posso saber se a minha ação é ou não uma ação boa? Para eu conhecer o bem, basta seguir aí o método dialético que Platão herda da maiêutica socrática. Né? Ou seja, a ideia do bem já está implantada em mim, já está presente em mim, como dizia Sócrates. Eu não ensino nada a ninguém, eu só ajudo os indivíduos a darem a luz, a parirem suas próprias ideias. Ou seja, a ideia do bem já está no sujeito, eu só preciso, por meio da reflexão filosófica, olhar com os olhos da alma para dentro de mim mesmo e conceber por intuição aquilo que é o bem. Ou seja, o conhecimento do bem está acessível a esse processo de conhecimento racional adquirido por meio da filosofia. É pelo conhecimento do bem que eu posso, de fato, me tornar uma pessoa boa, que eu posso, de fato, praticar o bem. E, por último, mas não menos importante, Aristóteles, que deu, né, definitivamente o sentido de ética, né, o sentido que ethos tem aí para a concepção filosófica clássica grega. Né? Para Aristóteles, a virtude consiste em cumprir o fim a que se presta a ação, ou seja, a excelência. E a ética consiste justamente no exercício dessa virtude. Ou seja, Aristóteles tinha uma concepção teleológica, uma concepção finalista de realidade de mundo, ou seja, todas as coisas
tendem naturalmente para um fim. E o fim a que se presta todas as coisas nunca é um mal, o fim a que se presta todas as coisas sempre um bem. No caso do ser humano, a virtude é justamente o fim a que se presta cada ação que eu realizo. Ou seja, a finalidade de cada ação é alcançar a virtude ou a excelência dessa ação. Em grego, o termo areté pode ser traduzido como virtude ou como excelência. Portanto, cada ação que eu realizo tem como fim a excelência, realizar a ação da maneira mais excelente que ela pode ser realizada. Portanto, para Aristóteles, agir de maneira ética, consiste justamente em praticar a virtude, já que o termo ética vem do grego ethos, que significa justamente hábito. Daí que Aristóteles classifica dois tipos de ética, aliás, dois tipos de virtudes, as virtudes éticas e as virtudes dianoéticas. As virtudes éticas consistem no justo meio entre o excesso e a falta. Ou seja, agir de maneira ética, segundo as virtudes éticas, consiste em buscar o equilíbrio em todas as ações, buscar a justa medida. Nem o excesso, nem a falta, que para Aristóteles, tanto o excesso como a falta seriam vícios. Pensemos, por exemplo, na virtude da coragem. Para Aristóteles, essa virtude é a justa medida entre a temeridade e a covardia. O que é a temeridade? A temeridade é a coragem em excesso, ou seja, é o indivíduo que é tão corajoso que não tem medo de nada. O contrário disso, o excesso por falta, seria a covardia, ou seja, o indivíduo covarde é aquele que não tem coragem para nada. Então, entre a covardia, que é o vício por falta de coragem, e a temeridade, que é o vício por excesso de coragem, está a virtude da coragem como justo meio, como justa medida. Como é que eu posso adquirir essa justa medida? Aristóteles diz, por meio da disciplina das paixões adquiridas por hábito, Ou seja, é a partir do hábito que eu posso me tornar uma pessoa virtuosa. Nesse sentido, em relação às virtudes éticas, para Aristóteles, nada adiantaria eu buscar o conhecimento de todos os tratados de ética e todos os tratados de virtude. Isso não me tornaria uma pessoa ética, uma pessoa excelente, uma pessoa virtuosa. O que me torna uma pessoa virtuosa é a prática da virtude, o exercício. Daí porque o termo ethos, hábito, ou seja, como é que eu me torno uma pessoa corajosa? Conhecendo a ideia de coragem, como talvez diria Platão, lendo todos os tratados sobre coragem, sobre guerra, sobre batalhas? Não, eu me torno uma pessoa corajosa praticando atos de coragem. Pois bem, uma vez que eu pratiquei essas virtudes éticas, busquei o equilíbrio entre o excesso e a falta por meio do exercício, por meio do hábito, segundo Aristóteles, eu estaria apto para desenvolver as virtudes dianoéticas, aquelas que estão voltadas especificamente para a alma e visam ao alcance da sabedoria. Ou seja, uma vez disciplinadas as paixões por meio das virtudes éticas, por meio da busca do equilíbrio entre o excesso e a falta, aí sim eu posso desenvolver as virtudes intelectuais, como a arte, a prudência, a ciência, o entendimento e aquela que é mais importante, a sabedoria. O sábio seria justamente aquele que, tendo conhecido de fato o fim de todas as ações, conhece qual é o bem a ser atingido, a excelência a ser atingida em cada ação, está apto também para agir de maneira virtuosa. Portanto, para Aristóteles, dessa forma é que eu poderia também alcançar aquele que é o fim último de todas as nossas ações, que Aristóteles definiria como sendo a felicidade. A felicidade como fim de todas as ações consiste justamente em uma atividade da alma em conformidade com a mais perfeita de todas as virtudes. Para Aristóteles, a ética seria então a ciência que lidaria com o maior de todos os fins do ser humano, que é também o maior de todos os bens. Por que o maior de todos os bens? Porque a felicidade seria o único bem que nós não desejamos para mais alguma coisa. Alguns bens, algumas ações que nós realizamos, o fim delas é apenas adquirir o meio para outros fins.
Por exemplo, o conhecimento que nós adquirimos. Às vezes nós queremos adquirir o conhecimento para uma outra coisa, né? Se eu estou me preparando para prestar uma prova de seleção, por exemplo, o conhecimento que eu quero adquirir no meu processo de estudo tem como fim não o saber pelo saber, não o conhecimento pelo conhecimento, mas eu quero adquirir o conhecimento para realizar essa atividade a que eu estou disposto a realizar. Nesse caso, o meu fim é um meio para outro fim. Diferente disso seria então a felicidade, que não seria meio para nenhum outro fim, mas seria um fim em si mesmo. Ninguém quer a felicidade para mais uma outra coisa, senão para ser feliz. Por isso, ela seria o fim último de todas as nossas ações e também o objeto final da ética, né? Ou seja, a ética é a ciência que me ensina a agir de maneira virtuosa, buscar o equilíbrio entre o excesso e a falta nas minhas ações, nas minhas ponderações, tornar-me uma pessoa prudente para, desenvolvendo o conhecimento intelectual, agir de maneira sábia, conhecer também de maneira sábia sobre tudo aquilo que me for possível conhecer. Assim, eu atinjo essa que é a finalidade última de todas as ações humanas, que é a felicidade. Então, esses são alguns pressupostos fundamentais das primeiras teorias éticas, como foram surgidas lá entre os gregos antigos.